Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui mais uma vez, para não somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13. Versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante, diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Línguas vão desaparecer, ciência vai desaparecer, as línguas vão cessar, né? A ciência vai desaparecer. Profecias serão aniquiladas diante do quê? Deste amor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Paulo estava falando na primeira era da igreja, que eles conheciam em parte. Em parte eles conheciam e em parte eles profetizavam. Mas que quando viesse o que é perfeito, porque em parte conhecemos, versículo 9, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos aqui encerrando esta semana com gratidão em nossos corações, agradecidos por tudo que tu nos deste, ó Pai, por tudo que tu fizeste em nosso favor durante toda essa semana. Te agradecemos pelo pão provido em nossas mesas, agradecemos, ó Pai, pelo trabalho que tu tens dado a cada um de nós, que através deles tu tens nos abençoado e provido, dado-nos a provisão que necessitamos aqui nesta terra, ó Pai, para nós e para a nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai. Tu tens sido um Pai bondoso para conosco, mesmo nós sem merecer, tu tens derramado sua graça, sua misericórdia, seu poder sobre todos nós, ó Pai. Tem nos curado quando tem necessidade, tem nos libertado quando estamos presos, ó Pai. Ó Deus bendito, e ainda tu tens derramado a tua santa palavra, este maná que tem descido do céu, este pão fresco sobre nossas almas, a maná esse que nos dá alegria, que nos dá força para continuar te servindo em espírito e em verdade, Pai. Continue nos falando, nos advertindo, nos ensinando, através da sua santa palavra, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, sobre suas famílias, tudo aquilo que eles tenham necessidade.
Nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, conceda-nos tudo aquilo que viemos buscar na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Convidar a irmã Aldra para passar à frente e cantar um louvor. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleito, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, nós somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, era a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Glória a Deus. Vamos cantar também um louvor, todos possam cantar, se alegrar na presença dele, adorar, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pode ser Eu Sou Feito do Sangue. Todos já conhecem este louvor. Nós vamos cantar também, adorando a ele, pois ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Descer de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou um servo
padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus bendito. A dívida que o homem não podia Pagar a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue.
comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somos feitos do sangue, né? Hoje, através desse estudo das eras, nós podemos entender aonde a graça e a misericórdia do Senhor está. Onde está o trono de intercessão? Cristo precisou levantar do trono de intercessão do Pai para possuir o seu próprio trono. Isso tem deixado isto bem claro em nossas mentes e esclarecido através da mensagem profética deste tempo em que nós estamos vivendo. Na quarta-feira nós encerramos o estudo do livro, uma exposição das 7 eras. Na quarta-feira, e Deus nos abençoa de uma forma muito especial. Durante todo esse estudo, durante esses dias, eu creio que foi mais de mês que entramos dentro desse estudo, desde a primeira era, como que cada era passou de semana, né? Então, eu creio que nós atingimos muito mais de 2 meses, quase 2 meses, que estávamos dentro deste tema e buscando de Deus tudo aquilo que Ele poderia nos fornecer sobre aquilo que aconteceu durante as eras e como deveríamos nos portar hoje, porque você só vai saber o seu lugar em que você deve estar posicionado se você entender os tempos. O Apocalipse não foi escrito cronologicamente. Quando eu digo cronologicamente, porque nós sabemos que a igreja sobe em Apocalipse 4. Apocalipse 2 e 3 são as eras. Apocalipse 4 a igreja sobe. Há um chamado que foi feito a João: sobe aqui, depois destas coisas, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. E o que foi estas? Apocalipse 2 e 3, as 7 eras. Então havia um lugar que João foi convidado a subir. Então João também subiu a era da Pedra da Coroa. Para ele poder ver o que nós estamos vendo, João precisou subir. Se João permanecesse lá embaixo, Apocalipse 2, 3, ele não tinha visto. Mas quando eu digo que Apocalipse não foi escrito cronologicamente, é porque depois, Apocalipse 4, logo vem em 5, começa a abertura dos selos. Logo depois do 5 começa a abertura dos selos. Mas a abertura dos selos no capítulo 5 em diante ali, a preparação se deu nas eras. Quando ouvimos e vemos o profeta nos falando sobre o primeiro selo, o segundo selo, como ele disse que cada mensageiro foi um selo, e aquele livro selado com 7 selos, então tinha 7 selos, e cada selo daquele representava um mensageiro. E quando ele veio trazendo o livro dos 7 selos, o profeta da 7ª era, quando ele veio revelar, porque os selos estavam aí, já tinha acontecido, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto selo já tinha desenrolado, mas ninguém sabia o que era o livro dos selos. Ninguém sabia. Nós sabemos hoje, né? Por quê? Porque na voz do 7º anjo, quando tocasse a trombeta, se cumpriria todo o segredo de Deus. Então não haveria nada mais que ficaria encoberto aí na palavra, né, para nós. Mas os crentes das eras, ele não sabia. Paulo não sabia que ele era o primeiro selo. Paulo não sabia que ele era o primeiro mensageiro. Ele cumpriu cabalmente o ministério que Deus havia confiado a ele, e cumpriu e fez. E na escritura que nós lemos aqui no início, foi ele próprio testificando que ele conhecia em parte. Eu já ouvi pregadores da mensagem dizendo que Paulo tinha mais revelação do que o mensageiro da última era. Nunca Paulo teve a revelação mais do que o mensageiro da última era, porque foi confiado ao mensageiro da última era quem Paulo era, porque ele não sabia.
Agora, quando se pega aquilo que o profeta diz, mas o que de Paulo? Não, Paulo passou. Não, então se Paulo passou, eu também vou passar, porque aquilo que Paulo pregou, eu também preguei. Tá, mas Paulo não revelou os selos. Paulo não sabia dos selos. Então, ao profeta foi confiada uma obra maior. Maior. Nós vimos nas eras que não tem nenhum profeta equiparado ao ministério deste sétimo anjo. Não tinha nenhum equiparado para revelar todos os mistérios. Cada um viveu o seu mistério no seu tempo. Agora, ao profeta, ele viveu o mistério do tempo da sétima era, porém, com o conhecimento de cada uma era. De cada uma era. E muita coisa, ainda que o profeta veio e falou, e ele falava, e ele não. Nós podemos ver que muita coisa que ele falava, ele tinha que buscar depois, ouvir, ou ler, ou na época não tinha televisão, né? Ou ouvir o áudio, para ver o que realmente ele tinha falado, porque era algo sobrenatural que tomava posse do profeta para trazer. Isso nós vamos ler hoje aqui. O próprio profeta dizendo que nós não estávamos nos alimentando de um homem, nós estávamos nos alimentando do filho do homem. Mas onde o filho do homem estava? O filho do homem estava se desvelando através de um filho de homem. Olha só, o filho do homem estava se desvelando através do filho de um homem. Porque ele próprio disse que se Jesus aparecesse, aquele mesmo corpo lá, aos 33 anos, né, com o furo às suas mãos, ele não receberia, nós já lemos isso. Então as pessoas estão esperando aquele mesmo Jesus lá, e a promessa da manifestação dele, quando o profeta disse na mensagem provando a sua palavra, que ele se manifesta em três nomes: Filho do homem, aqui na terra andando, Jesus, depois Filho de Deus durante as eras, e não esqueça que a sétima era está incluído nas eras. Então pegue bem isso, a sétima era está incluído nas eras, e durante as eras, ele era filho de Deus, ele estava sobre o nome de Filho de Deus. Antes, um véu de carne chamado Jesus, ele era filho, ele estava em nome do Filho do homem, Filho do homem. Ele vem em três nomes, o profeta diz na mensagem, provando a sua palavra: Filho do homem, manifestado em carne aqui na terra, Filho de Deus durante as eras, amém? E Filho de Davi no milênio. Filho de Davi no milênio. Mas no entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi, ele se manifestaria novamente como Filho do homem. Está declarado. Tinha que findar a era de Laodiceia, porque a era de Laodiceia havia uma manifestação como Filho de Deus. Ele esteve caminhando no meio dos 7 castiçais como Filho de Deus. Finda-se a era de Laodiceia, então, antes de entrar o milênio, como Filho de Davi, ele se manifesta novamente como Filho do homem. O que acontece? A descida do anjo forte 63 no Monte Pôr do Sol. Ele aparece visivelmente, foi formado pela nuvem dos 7 anjos, né? E ele estava ali sendo formado, e ele estava ali dentro, porque era aquele anjo que era diferente dos demais. Porque o profeta diz: aquele anjo que era diferente dos demais, ele tinha o 7º selo na sua mão, ele tinha a revelação. Tinha 7, e ele foi levantado, mas tinha um ali que era diferente dos demais. Então, o que nós podemos entender? Como que nós vamos entender? Era 8 anjos? Não, porque um que estava ali era o próprio Deus. Ele teve que vir, por isso que a descida do anjo forte. A descida do anjo forte não foi o profeta William Branham. Não foi o William Branham que desceu. William Branham era um dos profetas das 7 eras. Quantos profetas teve as 7 eras? Quantos profetas teve as 7 eras? 2 profetas.
correto. Porque os outros foram reformadores. 5 reformadores. 2 profetas e 5 reformadores. Então, o mensageiro, o profeta da era de Laodiceia, ele foi o 7º mensageiro. Mas, vejam só, houve um momento no ministério dele, que assim como aconteceu com João, teve que acontecer com ele. E o que aconteceu com João? Quando João apresentou Jesus Cristo, eis aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu com João? A sua visão diminuiu. No tanto que os discípulos de João voltaram a João e disseram: ó João, aquele que você falou, lá ele está batizando mais pessoas, está fazendo isso, está curando, está fazendo. Ele diz: a ele convém crescer e a minha minguar. Não foi isso que João falou? A ele convém crescer, a minha minguar. Por isso que o profeta traz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, em 62, ele diz algo que estava por acontecer. Vamos ler isso aqui? Pondo-nos ao lado de Jesus, se quiserem anotar, anotem isso aí. Pondo-nos ao lado de Jesus, 1962, no parágrafo 58 em diante, o profeta narra que algo estava por acontecer, inclusive sobre a vinda do Senhor. Ele fala sobre isso. Ele diz: esse pode ser o fim do meu caminho, esse pode ser a vinda do Senhor. Vamos ler aqui, para não ficar na minha palavra. Porque a gente temos que falar a coisa, temos que mostrar na mensagem. Pondo-nos ao lado de Jesus, 1º de junho de 1962, bem depois das eras, 62. E ele diz assim: agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, vem sua mensagem, eu tinha que levar esta mensagem, e ela precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isso tem sido isto, então estamos muito, muito próximos. Irmãos, por causa da hora, e a luz da mensagem está quase para acabar. A luz da mensagem está quase para acabar. 59. Você observou quando caiu o Pentecostes e aqueles irmãos foram cheios no Pentecostes com o Espírito Santo? Isso não foi difícil em nenhum tempo, até que a mensagem começou a se tornar obscura e eles começaram a estabelecer igrejas para assegurarem o forte para Cristo, esperando que ele viesse. Bem, esta mesma coisa está acontecendo hoje. Se a Escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor, tudo o que a largata e o pulgão comeu. Agora, se aquilo é isto, se aquela é a mensagem, e Deus me perdoe, eu não sei, se aquilo é isto, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. 2 vezes ele está dizendo. Parágrafo 60. Outra noite eu estava sonhando que estava tendo um discernimento, onde um grande grupo de amigos meus haviam se reunido, milhares deles, em uma reunião. Há um sujeito que veio e me pegou, e Billy geralmente vem e me pega, porque ele não fala comigo. E este homem simplesmente falava como uma matraca, e antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim por causa disto. E então eu disse: bem, eu apenas irei até ali e pregarei a mensagem dizendo àquelas pessoas: não se envolva com essas denominações, e assim por diante, e saiam assim. E quando eu cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Eu não sei o que isso significa, mas eu estava seguindo em frente. Eu simplesmente não sei. 61. E isto poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso poderia ser
a transformação do dia. Isso poderia ser a vinda daquele poderoso, veja, 2 vezes. A vinda daquele poderoso, se é para haver outro além do que já chegou, isso poderia ser aquilo. Todas estas coisas que citamos poderiam ser. E como estou aqui nesta noite, diante de Deus e de vocês, irmãos, eu não sei. Eu não poderia lhes dizer. Se eu soubesse, eu lhes diria. Ou eu não mencionaria, traria qualquer coisa assim se eu não soubesse que caminho. Se eu soubesse para que lado a coisa estava indo, eu tiraria isto, mas eu não sei. Eu não posso dizer. Eu estou indo neste momento às reuniões sem um pouquinho de liderança. Estou indo porque não quero assentar ali em cima. Eu gosto de sair para o mato como todo mundo. Se estou errado nisto, Deus me perdoe. Há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. Ou é o fim do meu caminho e deixar vir outro, eu abrir o caminho para ele assumir. Porque recordem, aquele que vem para pregar estará na palavra. Tem que estar baseado na palavra. Tem que estar estabelecido na palavra. Restaurando a fé dos filhos de volta aos seus pais, isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser que ele está mudando o meu ministério de volta para o evangelismo, ao estrangeiro, ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista. E ele está me levando para o deserto, em alguma parte, para me ungir, para me enviar como o prometido. Levar-me ao deserto para ungir-me e enviar-me como o prometido. Não estou aumentando, estou lendo o que o profeta está dizendo aqui. Enviar-me como o prometido. Deve vir, eu penso. Poderia ser quaisquer destas coisas. Eu não posso seguir da maneira que estou, porque as pessoas têm crido em mim. Eu tenho que dizer isso. Eu digo isso diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram um profeta, eu não me considero assim. Não, Senhor, eu não. Eu não digo isso para ser humilde. Eu digo isso por ser verdadeiro. Eu não me considero um profeta do Senhor. Eu não tenho esta honra. Então veja, muitos tomaram isto aqui, está vendo o profeta dizendo que ele estava abrindo caminho para outro. E subiram aí. Pegaram o cavalo e subiram. Fizeram como aquela sonho que o profeta teve, né? Sobre o índio, tentando derrubar ele do cavalo. O outro cavalo tentando derrubar ele do cavalo. Muitos têm se levantado como os ungidos, como eles não falam abertamente. Olha, o William Branham não revelou tudo, então ficou um pouquinho aqui para nós revelarmos. Não ficou nada para ser revelado. Está tudo revelado. O que você está precisando é você se posicionar como um verdadeiro filho de Deus, como um eleito de Deus. Porque se não for predestinado para estar posicionado ali, você nunca vai estar. Você vai sair por aí dizendo, o William Branham era um falso, a mensagem não é verdadeira, perdemos o nosso tempo. É assim que muitos têm estado. Não conseguem captar as entrelinhas. Como eu li na quarta-feira aqui, na mensagem do Desvelar de Deus, o profeta disse que, logo no início da mensagem, ele disse que tinha coisas que era dito propositalmente, para que as pessoas cegassem por completo, afastassem, saíssem de uma vez, ficassem cegas. Está lá, eu li isso na quarta-feira aqui, propositalmente. E ele provou biblicamente que os homens de Deus fazem isso, e Deus opera dessa forma. Ele fez isso com Jesus, ele mostrou lá, no tempo de Jesus, onde ele falou, aquele que não comer a carne ou beber do meu sangue não tem vida.
E aquelas pessoas se levantaram e foram embora. Depois os 70 que estavam seguindo ele, 70 ministros, 70 homens de negócio, levantaram e foram embora. Ficou só os 12. E dos 12 tinha um que era o demônio ainda. E ele, dura coisa, Senhor, tu tens dito. Por que vocês não querem ir? Porque não querem ir, vamos tudo atrás deles também. Por que vocês não vão? Ele estava preocupado com a quantidade de pessoas, uma multidão seguindo ele aquele tempo todo. Ele precisava tirar a essência. Foi quando Pedro, ele diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos? Quem tem palavra de vida eterna, irmãos? Toma qualquer pregador denominacional, por mais eloquente que ele seja, mais estudado que ele seja, o estudo com a palavra, a sua maneira de ler, a sua linguagem, nunca conseguirá chegar a um nível de 10% da revelação do profeta. Durante as eras, houve grandes homens que entenderam um pouquinho, e a luz relampejou sobre eles, e eles entenderam muitos. Semente da serpente. Não foi o profeta que revelou a totalidade da semente da serpente, porque já tinha acontecido lá atrás. Houve outros no tempo, no decorrer, né? Outros grandes autores aí, grandes pregadores que escreveram alguma coisa, tiveram um pouquinho da luz. Recentemente eu mandei um vídeo no grupo esse tempo atrás, de uma mulher falando sobre a Cabala, que na Cabala estava escrito lá, e de que era o pecado era sexual. Não tem nada a ver com a mensagem do profeta. Mas o que eles não conseguiam era conectar os cabos. Por isso, quando o profeta vem e diz que o mensageiro da 7ª era, o mensageiro do último dia, ele viria conectando os cabos soltos, que estavam soltos da revelação. Então o profeta veio e conectou todos eles. Somente um homem enviado de Deus, um profeta, conseguiria, porque cada um trouxe um pouquinho, um falou sobre isso, um falou sobre outro. Por isso que quando muitos se levantaram, e o interessante é que quando o profeta, quantos livros o profeta nos citou aqui? Nesse livro, uma exposição das 7 eras. Você vai lá no Concílio do Vaticano, está lá escrito isso. Você vai lá no tal, isso. No livro tal, isso. Quantos livros o profeta não indicava para que se ler? Os Mártires de Fux, a Nicéia e tantos outros livros que o profeta citava, que ele tirava muita coisa dali, que ele lia, até para entender o que acontecia durante as eras. O que aconteceu durante as eras estavam registrados, eram documentos históricos. Então, saíram depois dizendo: não, o William Branham plagiou as eras. O William Branham, ele pegou lá um pregador lá, não sei das contas, lá de trás, pegou o estudo dele e juntou aqui e trouxe como uma revelação dele. Ele nunca disse que a revelação era dele. Toda vez que ele citou de algum dado que ele tinha tirado de algum livro, de alguma literatura, ele tinha falado. Mas Satanás nunca vai mostrar isso. Satanás vem e faz o quê? É um plágio. Isso aí, é isso. Isso aqui é aquilo outro. Você está vendo? Esse homem nunca foi profeta. Então vamos sair fora. E saíram e abandonaram. Por que saíram? Por que abandonaram? Porque nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Nunca foram predestinados para ver. Eles leram e nunca entenderam nada. Chorava quando via um homem pregar, mas quando colocava o profeta para falar, nada acontecia. Nada acontecia. Mas colocava um homem para pregar no púlpito, pronto, o povo pulava, delirava. E quando colocava a voz do profeta, nada acontecia. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, falando de quem nós estamos nos alimentando, 260, ele diz assim, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, o Filho do Homem teria que ser revelado, não mais como Filho de Deus, nas eras, e tampouco como Filho de Davi, que será no milênio, mas o Filho do Homem teria que ser revelado. Apocalipse 10,
1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. Há aqueles que dizem que o profeta não abriu os selos. 65, o profeta dizendo, a mensagem do sétimo anjo abriria os selos, abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja, você, não o filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o filho do homem, porque ele deixou a casca, ele não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Ele, quem? Jesus Cristo próprio novamente, na onde? No sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. Não, filho de Davi, filho do homem. Após a sétima era, ele teria que se manifestar como filho do homem. E ele se manifestou, Lucas 17, 30. Manifestação do filho do homem. E as pessoas não conseguem compreender isso e estão esperando o filho do homem aparecer lá no céu, batendo asa, quando isso já aconteceu. É o grão, ele próprio novamente, ele próprio novamente. E neste dia, Janes e Jambres resistirão. Não é. Ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. Vocês lembram da mensagem Vá, Acorde de Jesus? O profeta fala sobre o crente. O crente manufaturado é o incrédulo. O incrédulo rejeita de cara. O crente manufaturado permanece um tempinho aí. Não, é verdade, eu sou da noiva eu sou da noiva. Não, isso é tudo mentira. Isso é tudo, recusa tudo. Demorou um tempinho a mais, ficou um tempinho a mais. É o crente manufaturado. Crentes manufaturados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro. Se opõe. Aí o profeta, sabe o que o profeta fala aqui para nós? Mas deixai-os para lá. Não se preocupa não. Deixa eles para lá. Vai ficar discutindo. Ei, vem cá, eu vou provar para você. Deixa para lá. Cientistas vieram me perguntar o que era aquela nuvem. Eu não disse nada para eles porque não era para eles. Você vai ficar jogando pérolas para porco, discutindo, provando. Eu vou por aqui na internet, vou ficar provando, vou pegar debate. Gente, a palavra é para ser crida. Mas o ego do ser humano é tão grande que ele tem que ir lá. Vamos ver quem vai ganhar. Esses dias para trás teve um grande pregador da mensagem aí, do Brasil, conhecido, Brasil fora, um debate com um trinitariano sobre a trindade e a unidade. Um pastor da mensagem defendendo a unidade e um pastor denominacional defendendo a trindade. E quem ganhou o debate? Numa rádio, nível Brasil aí, internacional. Quem ganhou o debate? Pela luz da palavra, quem ganhou? Nenhum dos dois. Sabe por que nenhum dos dois ganhou? Porque o profeta disse que ambos estão errados. E aí? Ambos estão errados. Se eu estou errado e que eu estou falando isso, me mostra a mensagem. Que o profeta disse que ambos os unducistas e os trinitarianos estão errados, do mesmo caminho.
Mas o ego do ser humano é tão, não é porque ele quer provar a revelação, não é porque eu vou provar biblicamente, e acaba. É o ego do ser humano isso. A mensagem é para ser crida. Você não vai debater mensagem com ninguém. Esse é o problema das pessoas. Não, vem cá que eu vou fazer um debate, eu vou mostrar que Jesus veio e Jesus não veio. Então vamos agora. Agora vai ser o debate do século. Aquele que defende que Jesus veio e o outro que diz que Jesus não veio. Não, é perca de tempo isso. Fique com a mensagem. Fique com o que diz a fita. Se você não viu a vinda, amém? Deus te abençoe. Eu vi a vinda. Amém? Me abençoe também. Você está me entendendo? Mas deixai-os para lá, sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, vocês entendem agora? O profeta pergunta, vocês entendem agora? Amém? Eu li 260 a 269, os dias dos últimos dias, olha o que o profeta diz aqui, ó. Agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro. E você que ouvir esta fita, poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo. Sendo que eu estava levando esta mensagem, eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso. Nada mais do que apenas uma voz, e minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento, até contra o meu julgamento. Deus não revelava o profeta tinha que ver, passar no filtro dele, e só aquilo que o filtro dele aprovava que ele entregava. Não. Quando Deus tomava posse dele para trazer a palavra, Deus tomava, usava, foi para isso que Deus enviou. Deus não precisava do intelecto do William Branham, do que ele achava, do que ele pensava. Porque toda vez que ele manifestou o que ele achava, não era assim. Ele achava que a evidência do batismo do Espírito Santo era ter amor. O anjo falou para ele, não é assim. Ele achava que a vinda do Senhor até em 77 acontecia. Era a visão dele, não a do Senhor. Ele disse claramente, eu não disse que o Senhor me disse. Mas, pelo que eu estou vendo, por volta de 77... mas você está falando, você está desacreditando o profeta? Não estou desacreditando o profeta. Eu só quero que vocês entendam a separar o homem do homem. Aqui onde o profeta diz, é aí onde tem o problema. É difícil vocês separarem, entenderem. Separar a carne do espírito. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso. Nada mais do que apenas uma voz, e minha voz até mesmo contra o meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que eu declaro fazer, amém? E eu estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava lá, eu estava somente de pé lá, quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. Não foi o que eu sabia. É a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem, não foi o anjo, sua mensagem foi o mistério que Deus revelou, não é um homem, é Deus. O anjo não era o filho do homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. E ele é aquele de quem você está se alimentando. Aleluia! Não é um homem, é Deus.
O anjo não era o filho do homem, ele era o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo palavra do filho do homem. Então nós vemos que o profeta precisou sair de cena para que Jesus Cristo pudesse usá-lo. O mensageiro da sétima era foi o mensageiro da sétima era. O profeta, ele teve um tempo dele. Por isso que aqui em 62 nós lemos ele dizendo a mensagem de que acabou. Porque o que ele tinha que falar a partir daí não era já mais dentro da era de Laodiceia. Porque se fosse a Laodiceia seguindo, não teria como abrir os selos. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, eles não poderia os 7 selos ser abertos enquanto a era estivesse vigente. Perguntas e respostas número 4, 30 de agosto de 1964. Jeffersonville, Indiana, parágrafo 92. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 92. 30 de agosto de 1964. Esta é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero. Depois da revelação dos selos, o profeta pregou isso. Esta é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero. Justificação. Não podiam ser dados a Wesley. Santificação. Sexta era. Não podia ser dados a era que acabara de nos passar por alto. A era pentecostal. Por quê? Não era tempo. Não era tempo. E qual é a era pentecostal? A sétima era. Quinta era, justificação, Lutero. Sexta era, santificação, Wesley. Sétima era, batismo com o Espírito Santo, era de Laodiceia. Ou era pentecostal? Porque a era de Laodiceia iniciou quando? 1906. Com a descida dos dons. Na rua Azusa. Um culto que estava dentro de uma casa. Com o irmão Simon, né? Simon. E o poder de Deus caiu em 1906, iniciando a era de Laodiceia, com o derramamento dos dons. Os dons pentecostais foram derramados em 1906. Estavam quase que extinguidos durante as eras. Nós vimos nas eras anteriores que teve cura. Na era de Sardes teve cura. Na era de Columba teve cura. Na era de Martim teve curas. Mas estavam quase findando-se. E houve um derramamento do Espírito Santo. Em 1906, a era de Laodiceia. A era pentecostal. Mas aqui o profeta está dizendo em 64, nessa pergunta e resposta número 3, no parágrafo 92, que a era acabara de nos passar por alto. Acabara de nos passar por alto. Era pentecostal. Não podia ser revelado na era de Lutero, não podia ser revelado na era de Wesley, não podia ser revelado na era pentecostal. Teria que ser revelado na onde? Estão entendendo? Amém? Amém. Olha aqui. Esta é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero, não podiam ser dados a Wesley, não podiam ser dados à era em que acabara de nos passar por alto, a era pentecostal. Por quê? Não era tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo
Ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Entendem? Manifestando-se em carne humana, não podia haver vindo até agora. Tinha que ter terminado a 7ª era, para que ele pudesse ser manifestado. Você quer saber onde? Leia a mensagem do desvelar de Deus. Não faz muito tempo nós lemos ela aqui. O desvelar de Deus. Onde ele se desvelou? Deus que é rico em misericórdia? Ah, mas aí não bate ainda, porque Pentecostes não tem nada a ver com Laodiceia. Olha aqui. Deus que é rico o Deus que é rico em misericórdia, 19 de janeiro de 65. Nós estamos falando das últimas mensagens, não a última, mas do último ano, em que o profeta esteve aqui na terra. Houve um aceleramento nas mensagens, porque ele tinha que entregar todo o recado de Deus. Parágrafo 100, ele diz assim: então nós viemos para a era pentecostal, e a restauração dos dons é uma coisa muito boa, e isto foi ótimo na era pentecostal. Porém, nós estamos além daquilo agora. Estamos além daquilo agora. E nós não estamos ali ainda, agora. Nós estamos dentro da era pentecostal ainda. Não, nós estamos longe daquilo agora. Porém, estamos longe, estamos além daquilo agora. Nós estamos além disto. Tão certo como o mundo existe, nós temos nos tornado além desta coisa. Porque nós temos feito a mesma coisa com isto, como eles fizeram antes. Fizeram um ídolo dele. Eu pertenço àquela ordem daquilo. Estão fazendo ídolos da mesma forma. Ídolos. Tem pessoas que têm o companheirismo dele, assim, denominado companheirismo, como um ídolo para ele. É igual a Santa Sé lá do Vaticano para um católico. Não importa se está certo ou se está errado. Se veio de lá, é de Deus. Hoje tem se cumprido essa escritura, 19 de fevereiro de 65. 19 de fevereiro. A essa que nós acabaram de ler, o Deus que é rico em misericórdia, janeiro de 65. Hoje tem se cumprido essa escritura. Parágrafo 80, ele diz assim: no mundo religioso, a igreja tem sido chamada, o que nós chamamos a igreja tirada fora. A última era da igreja, a era pentecostal, onde está? Está em Laodiceia. Ele faz duas perguntas. A última era da igreja, a era pentecostal, onde está? Onde está? Está em Laodiceia, como nos diz a Bíblia? Hoje tem deixado cair as barreiras, as mulheres estão meia vestidas, os homens estão, é uma coisa horrenda. Muitos deles têm estado casados 2, 3 vezes, e estão ocupando os postos de diáconos, e etc. Tem deixado cair as barreiras e tem deixado entrar a corrupção, porque assim tem vindo em concílios e tem tomado o seu lugar com o mundo. Hoje temos melhores edifícios. Em certa parte desta nação estão construindo um auditório com valor de 50 milhões de dólares. Esses são os pentecostais. Os que há 25 anos atrás estavam ali na esquina tocando tamborim. A escritura diz, como diz, rica sou, estão enriquecidos. Aonde foi dada a escritura? Na era de Laodiceia. Os pentecostais começaram a era de Laodiceia, nas esquinas, nos porões, tocando seus tamborins. E 25 anos depois,
estavam construindo templos, edifícios de 25 milhões de dólares. Esses são os pentecostais, os que há 25 anos atrás estavam ali na esquina tocando tamborim. A Escritura diz: como diz, rico sou, estou enriquecido, estou assentada como uma rainha e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 13 de outubro de 65, mensagem: poder de transformação. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás na era pentecostal. 31 de outubro de 1965. Por que você está lendo isso? Para que nós possamos se conscientizar e entender. O profeta diz que cada mensagenzinha você tem uma peça do quebra-cabeça, para que você possa entender aonde você está hoje. Não está mais Apocalipse 2, 3. Mas veja, parágrafo 153. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás na era pentecostal. Estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo, e a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. A pedra da coroa. Cristo. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra, para servir seu propósito, até que isto chegue à plena estatura. Veja, do que o grão original era. Novembro, 27 de novembro de 1965. Nós começamos em janeiro, depois viemos em fevereiro, depois viemos em outubro, agora vamos em novembro. 179, 27 de novembro de 1965. Mensagem: tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Diz: observe quão perto isto chega a este fio de navalha agora, entre o certo e o errado. Lembre-se de que cairá ou de um lado ou do outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda palavra, porém toda palavra. E chegou hoje, não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a esta era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que eles cairão do lado errado se não observarem isso como uma cunha. Observe, quando nós ouvimos essa palavra cunha, remete-se ali a Acã. Deus havia dado uma promessa a Josué, que o povo iria pelejar, mas Deus pelejaria a guerra deles, e que nenhum deles se perderia. E eles foram a pelejar, mas o que aconteceu? Alguns tombaram ali, e Josué voltou com alguns homens feridos. E Josué buscou de Deus: mas Senhor, tu disseste que nenhum de nós feriríamos. Buscou o porquê daquilo. Foi quando Deus disse para Josué que o pecado havia entrado para dentro. O pecado estava dentro do arraial. Essa passagem da cunha de Acã foi uma cunha, um cetro que ele pegou em Jericó, e uma túnica de Jericó, sacerdotal, e escondeu, porque
todos os despojos de guerra, eles tinham que entregar aos levitas do templo. Todos os despojos de guerra, eles tinham que entregar aquilo como um dízimo para o Senhor. Todas as outras guerras, os despojos de guerra, eles eram divididos entre as tribos. Todos eram beneficiados. Mas quando chegou a Jericó, Deus disse para eles: vocês vão lá, eu vou dar para vocês, mas vocês vão pegar os despojos e entregar lá no templo. Eles tinham que entregar no templo. Então os soldados entraram em Jericó e tudo que eles possuíam de valor eles tinham que entregar para o sacerdote. Mas Acã escondeu a capa e a cunha. Foi conhecida como a cunha de Acã. E aquilo trouxe morte para o arraial, trouxe pecado para dentro do arraial. E quando Josué descobriu aonde estava o pecado, foi destruído ele e sua família. Por causa de quê? Por causa de desobediência. Desobediência. Muitos, dentro da era de Laodiceia, Deus, através da sua mensagem, trouxe uma libertação para eles do sistema religioso. Mas o sistema religioso estava tão impregnado neles, que tomaram do próprio sistema, só mudaram o nome, colocaram o quê? A mensagem ali. Mas o sistema continuou sendo o mesmo, a hierarquia continuou sendo o mesmo. Eles têm uma central, o nicolaítismo continua sendo o mesmo, a organização continuou sendo a mesma, só mudou porque colocaram o nome de mensagem. O pecado entrou, ritual e tudo, o pecado entrou. Quando Deus disse a Laodiceia: sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícias, nós temos que nos despojar de tudo que pertence a Laodiceia. E o sistema nicolaíta, balaanita, é dentro de Laodiceia. Nós aprendemos nas eras isso aqui. Então, não tocar nessas imundícies, não tocar nestas coisas. Muitas vezes as pessoas pensam que o pecado é uma vida promíscua. Irmão, uma vida promíscua pode ter arrependimento. Uma vida promíscua, pecado promíscuo, seja de qualquer ordem, sexual, seja o que for, o sangue pode cobrir, pode haver um arrependimento. E a prova foi para aquela mulher do poço de Samaria, que já teve 5 maridos, e o que ela estava vivendo, ela estava amaziada, possivelmente podia ser até um caso extraconjugal. Jesus disse: o que tu tens não é teu, é marido de outra mulher. Mas o pecado dela foi perdoado. Mas e aqueles líderes religiosos? Para vocês pensarem nisso. E aqueles líderes religiosos? Ninguém podia acusar, o casamento deles era limpo. Ninguém podia acusar eles de nada. Eles tinham vindo baixo uma decência moral aqui na terra. Não só ele, mas a geração todinha para trás tinha vindo. Vocês estão me entendendo? E no entanto, não tinha sangue para eles. Vocês estão me entendendo, irmãos? Às vezes, quando falamos uma declaração dessa, eu tenho que explicar isso. Porque senão a pessoa vai dizer: não, pastor, agora está falando lá que pode tudo, vamos fazer tudo o que quiser fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Blasfemaram contra o Espírito Santo por não reconhecer o ungir de Deus para o dia. Então as pessoas ficam pegando esses pormenores, olhando para a vida alheia, para acusar. Irmãos, para com isso. Olhe para a palavra. Incentive a pessoa a ir para a palavra. O diabo sempre vai acusar os seus malfeitos. O diabo sempre vai acusar o seu pecado. O diabo sempre vai acusar a sua fraqueza. Mas esqueça a tua fraqueza. Esqueça. Vá lutando a Deus. Busque a Deus. Enquanto houver aquele desejo do pecado aí dentro de você, ora a Deus: Senhor, seja misericordioso para comigo.
Dá-me força para vencer essa tentação. Dá-me força para vencer este problema. Mas nunca pare de ouvir a palavra. Nunca pare de ter companheirismo com os teus irmãos. Nunca pare. Não importa o que aconteça na sua vida. Não importa. Você quer vencer? Tome esses conselhos. Não importa o que aconteça. Satanás vai falar, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, o que eu vou fazer lá na igreja? Não, não. Pense ao contrário. Eu vou lá porque Deus vai me dar vitória. Tem gente que fica aí, família fica te acusando você. Ei, o que você está indo lá na igreja? Fazer o que lá na igreja? Porque às vezes você às vezes você não como é que fala? Tem um temperamento forte. Às vezes pode ser ignorante. Ou de uma maneira ou de uma outra faz alguma coisa. O que você está indo fazer na igreja? Isso é Satanás na boca acusando. Você vai parar por causa disso? Se fosse comigo, eu disse, eu estou indo lá para me consertar cada vez mais, para me melhorar. E você que não está indo lá? Satanás sempre vai ter algo para te acusar, para te afastar de ter o companheirismo com seus irmãos, de ter o companheirismo com a palavra. É isso. Ele vai tirar o ânimo teu de orar, ele vai tirar o ânimo teu de comungar com seus irmãos. O que é comungar? Isso aqui é alimentar da palavra, comer o pão vivo que tem descido do céu para nós. O pão fresco, o maná, a palavra de Deus. É isso que Satanás vai fazer, dizer para você que você não é digno disso. Deus possa nos ajudar a entender essas coisas e olhar onde está a graça e a misericórdia. Ele não está olhando pelo que você está fazendo, irmão, pelo que você cometeu. Ele já tem nos avisado. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Não pense que você vai desobedecer a palavra, que você não vai colher a correção. Você vai. Mas me mostra aqui na Bíblia que um eleito ele vai se perder. Não vai. Ele vai colher as verdes e as maduras. Pode pagar, pode ir para dentro, acima de uma cama, pode purgar ali até, mas ele não vai se perder não. Mas um verdadeiro filho de Deus, ele vai procurar viver a palavra de Deus. Ele pode errar, mas o profeta disse que quando ele erra, automaticamente haverá uma demanda de uma boa consciência do Espírito Santo dentro de si. Você errou. Conserte-se. Busque a sua graça, busque a misericórdia, busque o perdão. Agora, quando ele diz, não, eu não errei não, eu sou perfeito. A Bíblia diz, aquele que disser que não pecou, aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Porque pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Então vemos aqui, eventos modernos são esclarecidos. Ouvi, mas agora vejo, né? Isso. Foi tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. E agora ouvi, mas agora vejo. 27 de novembro de 65. Ele diz assim: agora, parágrafo 187. Agora, está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Essa não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é, Lucas 17:30 para ser cumprido. É o livro de Jeremias e todo o restante deles que Joel falou desses dias. Este é aquele dia, eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém, agora eu vejo isto com os meus olhos. Já em 65, o profeta disse que nós já estávamos na era da noiva, a era tardia. Não numa era pentecostal. 27 de novembro de 65 ele disse isso.
O único lugar de adoração provido por Deus, 28 de novembro. No outro dia, no 27, ele pregou 2 mensagens. 27 de novembro, ele pregou Ouvi, mas agora vejo. E pregou, dia 27 de novembro, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Todas as 2 ele pregou em Shreveport, Louisiana. No dia 28, ele pregou um lugar de adoração de Deus, o único lugar de adoração provido por Deus, 28 de novembro de 1965. No parágrafo 176, ele diz assim: tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para a era luterana para nascer na era de Wesley. Amém? Amém? Você tem de morrer na era luterana para nascer na era de Wesley. Porque a era de Wesley veio depois da era luterana. Então, o profeta diz, tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para a era luterana para nascer na era de Wesley. Ele vem e diz, você tem de morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. Qual foi a era depois de Wesley? A era de Laodiceia, a era pentecostal. Então, os wesleyanos tinham de morrer para poder entrar na era pentecostal. E ele diz assim, você tem de morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. E você tem de morrer na era pentecostal. Só isso que ele diz? Ele segue dizendo, não deixar nada dela de resto, queimá-la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação, tem de ser queimado. Deste modo, não traga a sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Aquilo é o que se denominou o talo. Ele transportou isto mesmo, todavia isto passou para cá. Então o talo morreu. Ele foi um portador, a denominação, mas a palavra segue adiante. Sim, a palavra segue adiante. Onde eu penso que os pentecostais falharam, o profeta disse que os pentecostais disseram, opa, agora nós o temos. E ele só tinha uma casca. Quando abria, não tinha nada. Era só a casca. Foi no dia 28 de novembro de 65. Olha só na sequência. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Dia 6 de dezembro. Olha a sequência que nós estamos indo. 6 de dezembro. Parágrafo 56. São Bernardino, Califórnia. O profeta pregou e diz assim, não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Há dúvida para isso? Não há. Não estou falando isso para mim. Isso para mim já está definido, claro para mim isso aí. O que estamos exercendo aqui? A graça e a misericórdia. Tentando para aqueles que ainda não conseguiram compreender e entender aonde nós estamos. O porquê nós estamos agindo da forma que estamos agindo. Ele diz, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Qual é essa era? Acabamos de responder lá atrás. A era tardia, a era da noiva, a era da águia, a era do entardecer. A era da pedra da coroa. Tantos nomes ele deu para esta era. Menos pentecostal. Pentecostal está na passada. Laodiceia está na passada. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da pedra, para a era da noiva. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Se você pegar o diagrama, não sei que não tem aqui nas eras, né? O diagrama pirâmide. Nós temos aí, não temos? Nós pegamos a pirâmide, nós chegamos até a sétima era, a era
de Laodiceia. Depois da era de Laodiceia tem um intervalo. Tá? O intervalo. E vocês sabem qual que é esse intervalo? É a brecha. A brecha. O profeta pregou a brecha. Parado na brecha. O intervalo. E ele pregou a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Após a era de Laodiceia. Está aqui. Vocês estão mostrando aí para os irmãos? Vou mostrar aí na tela para vocês, bem do ladinho aqui. Ou aqui ou aí. Não estão ficando. Ou estão na tela toda, né? Isso, na tela toda. Então você pode ver aí na tela. Vai até fé, começou lá embaixo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Lá de lá está na Laodiceia, lá de cá Branham. E aqui está o nome das eras. Do seu lado direito e do lado esquerdo está o nome dos mensageiros. E no meio está as eras, né? A pirâmide. Então você pode ver que acima tem a pedra da coroa. Quando diz as eras terminaram, onde é que nós estamos? Acima. Quando ele fala a era da pedra da coroa, que pedra da coroa aqui é? A era de Cristo não é outro mensageiro, é Cristo. É o próprio Cristo. O mensageiro da 7ª era, a era de Laodiceia, teve que terminar a mensagem, para que os selos pudessem ser abertos, para que nós pudéssemos ouvir o chamado de Apocalipse 4, sobe aqui, e mostrar que tem as coisas que depois dessas devem acontecer. E esta era da pedra da coroa é uma era eterna, ela não tem tempo. É uma era eterna. Por isso o profeta diz, vocês são seres eternos já. Já saímos deste tempo. Já saímos desse tempo. Esse tempo já não é mais contado para nós, desde que você tenha a revelação. Desde que você tenha a revelação correta. Nós somos seres eternos. Se eu tombar aqui, este corpo tombar, né, eu sair deste corpo, tem um outro já preparado aqui, só para mim, só muda de um lado para o outro. Não morreu. Porque já somos criaturas da eternidade. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Então, assim, não há dúvidas para nós. Esta é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. Que o Senhor possa nos abençoar. Tem tantas outras coisas. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento para compreender estas coisas, irmãos, tão necessárias para nós, porque nós precisamos compreender isso. Queimar. Temos uma última citação aqui, acho que dá tempo de eu ler a última. Festa das trombetas. Eu fechei aqui o estudo antes de eu terminar de ler. Festa das Trombetas 245, 19 de julho de 1964. O profeta diz: quando concluído, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Está certo? Amém? O mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Está certo? O profeta pergunta. E a congregação responde, amém. Apocalipse 10. Ouça com atenção agora. Noiva, chamada para fora pela palavra. Cristo, Ele mesmo, chamando a noiva para fora. Manifestando claramente Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz o mesmo. É o mesmo.
Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Estão vendo? Lucas 17:30 e também Malaquias 4, Hebreus 4:12, e todas essas escrituras que estão prometidas, isso será entre o sexto e o sétimo selo, e a sexta e a sétima trombeta. Sexto e sétimo selo. Vocês lembram que nós falamos aqui que o sexto selo ainda tem algo para se cumprir do sexto selo? O que nos foi revelados. Precisamos entender isso. O sétimo selo foi revelado e foi cumprindo a vinda do Senhor. Porque festa da trombeta, o profeta diz que quando abriu o sétimo selo fez silêncio no céu, porque era o minuto, dia, hora e o minuto da vinda do Senhor. E isso já foi revelado para nós. Mas no sexto selo que foi revelado, ainda tem algo para se cumprir, que é a tribulação. O sexto selo, a tribulação está dentro do sexto selo. Preste bem atenção aqui. Há algo que o sétimo selo, o sexto selo e o sétimo selo, para a igreja, para nós, é o mesmo que para Israel. Porém, quem leva isso a Israel são Moisés e Elias. Precisamos entender isso. Quem leva a revelação, a sétima trombeta, é a mesma coisa que o sétimo selo para nós, é Moisés e Elias, os dois profetas. Então ainda há algo para cumprir para eles. Mas só pode esses dois profetas aparecer quando nós saímos daqui. E por que nós estamos aqui ainda? Aguardando o posicionamento. Aguardando o posicionamento da noiva. Alguns já têm se posicionado, alguns já têm casado, mas tem aqueles que ainda precisam entender isso. Quando a noiva reconhecer a sua posição, o rapto se dará. O rapto vai se dar. Ela tem que reconhecer aonde ela está fundamentada, aonde ela está parada. Senão, o rapto não acontece. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando não conseguem entender o nosso posicionamento, não brigue, não discuta, apenas ore. Peça que a pessoa ore por ti também, porque por ela te honrar e não ir contra você, se ela não for uma eleita de Deus, ainda terá graça e misericórdia lá no trono branco. Nós aprendemos isso nas eras. Você terá poder lá para interceder e conceder vida eterna, não para reinar, para serem súditos, por eles honrar. Porque o profeta diz na era de Sardes, né? Porque eles não estão lá, porque eles foram condenados por não ter honrado onde a palavra estava mais. Não era nem honrar a revelação, não é nem receber, mas honrar onde a palavra está ali. Então, cuide, irmãos, com sua atitude, com a sua maneira. A revelação nunca veio para te fazer você um nariz empinado, fazer você ser um prepotente. Não. Eu lembro quando o profeta diz a terceira puxada, teve amor. Deus demonstrou isso através do profeta, daquele touro assassino, daquele homem que subiu no púlpito e falou que ia matar o profeta, diz: eu vou quebrar você no meio. E era um homem corpulento. O profeta disse que amou aquele homem de tal forma, aquele homem caiu de joelhos. Então não pense você, por isso que o amor, nós lemos aqui, 1 Coríntios 13, o amor tem que imperar, o amor. Deus amou o mundo, condenaram Cristo, colocaram e penduraram lá na cruz, cuspido, escarrado, nu, mas ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Você tem que entender que há propósito na sua vida, de Deus, de você carregar esta verdade aí, incubada dentro de você. Você é a graça e a misericórdia de Deus andando nesta terra. E por isso vão te injuriar, vão falar mal de você, vão te condenar. Apenas ore: Pai, perdoa eles, Pai, perdoa ele, Pai, perdoa a minha irmã, Pai, perdoa ele. Não queira ter inimizade, não queira ter indiferença.
Aí onde vai realmente acontecer a manifestação do verdadeiro amor. Que Deus possa nos ajudar a compreender todas estas coisas, irmãos. Graças a Deus. E era isso que tínhamos preparado para hoje, né? Que o Deus possa abençoar a todos vocês que estiveram aqui presentes, como vocês que estiveram aí através da internet, tiveram toda a paciência de falarmos tanto dentro desse tema, tanto isso temos aprendido, mas cada vez que falamos, Deus nos dá mais, nos dá mais, nos dá mais. Que Deus possa nos ajudar a compreender isto mais cada vez. Não compreende, ore. Não deixe nada que isso traga algo uma indiferença de você. Hoje foi expressado aqui a diferença, há uma diferença muito grande quando as pessoas querem fazer do profeta algo que ele não é. Precisamos entender isto. Por isso que eu li aqui os dias dos últimos dias, o profeta diz, há uma coisa tão grande aí, que aí é onde parece ser tão difícil para as pessoas, mas está declarado isto. É só nós colocarmos cada um no seu devido lugar, no seu posicionamento, e não vai haver dificuldade nenhuma, para que você possa entender o que realmente esteve manifestado no profeta, o que realmente, como e da forma que está, como que Deus operou e como que Deus está operando ainda hoje. A mensagem está nos ungindo, mas não para trazermos nenhuma revelação. Eu não estou trazendo nenhuma revelação aqui, eu não estou revelando nada aqui, estou apenas compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nós para compartilhar. Tenho sido muito ajudado e quero continuar sendo ajudado com os companheiros, com vocês, meditando na palavra, aprendendo uns com os outros. É isso. Que Deus possa nos dar esta graça cada vez mais e mais. Feche os teus olhos neste momento. Nós temos um pedido de oração aqui da irmã Diva, em favor da neta dela, Luísa, que está doente. Não sei se temos mais algum pedido de oração, mas se há algum pedido e eu não consegui ler, ver isso aqui, levante suas mãos. Eu creio que a palavra diz que se o povo se chama pelo nome dele, e nós temos recebido o nome do Senhor Jesus em nós, diz clamar e orar e buscar a face dele, que ele desde o céu ouviria. Hoje, com a revelação que nós temos, nós sabemos onde que está a graça, onde que está o poder, onde que está a misericórdia, que está sendo estendida a cada um de nós e através de nós. Então levantamos nossas mãos em favor da nossa irmã Luísa, neta da irmã Diva ali, em favor daqueles que têm uma necessidade. Com levantar de mãos, nós colocamos na tua presença, Deus bendito. Te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu has de fazer. Nós te louvamos, ó Pai, pelo milagre de todos os milagres, que é abrir o nosso entendimento para ver a tua palavra aberta diante de cada um de nós. Nós também levantamos nossas mãos em favor de nossa irmã Luísa e de cada um daqueles que tem sido atingido pelo dardo inflamado do maligno. Nós sabemos que a única obra de Satanás nesta terra é matar, roubar e destruir. Mas também, ó Pai, tu manifestastes um poder, e este poder está no teu precioso sangue, que foi vertido ali na cruz do Calvário, e hoje está no meio dos seus filhos manifestado esta graça e esta misericórdia. E por isso nós levantamos nossas mãos em favor de cada um daqueles, especialmente nossa irmã Luísa, para que tu possa livrar ela de todo mal e de todo perigo, ó Pai, nos dando sabedoria e entendimento, livrando-nos de todo espírito de enfermidade e de todo espírito contrário à tua palavra, ó Pai. Principalmente, livra-nos de todo espírito, de toda transgressão para com a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos ser corrigidos cada vez mais e mais através do teu Espírito Santo, e nos entregamos em tuas mãos, ó Pai. Nos entregamos para que tu possa nos usar, nos ademoestar, nos redaguir a cada dia e nos exortar, ó Pai, mediante o teu Espírito Santo e a tua santa palavra.
Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, ó Pai, conosco, tendo este momento sublime de ensino da tua palavra, como também aqueles que pararam um tempinho em seu lar, na sua casa, outros no trabalho, ó Deus bendito, para ter esta comunhão conosco em torno desta mesa farta, que é este alimento espiritual ao seu devido tempo. Tu possa abençoar a cada um dos teus filhos que estiveram aí do outro lado, e aqueles que não puderam comunicar suas audiências, sinta-se também abençoado, e aqueles que posteriormente estarão ouvindo, assistindo em suas casas, onde quer que seja no seu trabalho, na condução, possa abençoá-lo, conceder a eles o desejo de seus corações, mediante a tua vontade, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Despeça-nos em paz, não da tua presença, mas apenas deste lugar aqui, deste momento solene, de estar juntos, reunidos, em um só objetivo, que é ouvir a tua voz, a tua palavra, te adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma bênção, uma honra ter cada um de vocês aí do outro lado, né? Enquanto os irmãos preparam um louvor para cantarmos de gratidão a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas, né? Irmã Ivonete Lopes de Cachoeirinha ali, Rio Grande do Sul, com o irmão Marcelo Estevam, né? Irmã Genair Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Marluz e irmã Eloá Kenara, Alto Paraíso, que Rondônia, irmão Jailson Souza e família, Paraíba, Deus abençoe o irmão Jailson, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, né? E irmão Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, Rondônia, irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo, irmã Kelly Apuc, irmã Luiz, né, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo, irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo, irmão Valdemir de Paula e Sandra Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Diva Gonçalves, daqui de Ariquemes, né, irmão Dionísio Rodrigues, de Paraná, né, e esposa, Deus te abençoe, irmão Dionísio, irmã Sara Cristina e Emily e Teodora, Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Caio César e família, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Edilene dos Santos, Alto Paraíso, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoa, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, e Betim, Minas Gerais, sempre irmão Rodney Antônio e família. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha aí no nosso canal, né? Deus abençoe a todos e até amanhã. O Senhor nos permitir, a partir das 9 da manhã, com a escola dominical, escola de ensinamento. Muito em breve neste mundo, minha luta vai ter fim, encerrando a carreira. A fé guardo para mim. Sabe, irmão, desde já uma coroa preparada já está. O Senhor, o justo juiz, Senhor, justo juiz, a me seguirá. Não somente a mim, mas a todos que vencerem. A coroa da vitória lá no céu vai receber. Quando a luta terminar, quando a luta terminar, quando a luta terminar, aleluia. Viva o que
já é intensa, mas já chega ao seu fim. Quando então vou receber meu galardão real. Dê a mão pro teu irmão, pra tua irmã. Lutarei varonilmente como filho de Abraão, a prudência de Davi e o valor de Gideão. Aproxima o grande dia glorioso da vitória. Deus te abençoe, meu Deus. Quando o exército de Cristo será coroado de glória, lute por ele quando a luta terminar. Quando a luta terminar e a espada eu guardar, lute por ele, lute pelo reino dos céus, lute pelo reino dos céus. Lá nas bolas do cordeiro, vamos ficar de pé. Quando a luta terminar, quando a luta terminar, levante suas mãos, adore. Está precisando de alguma coisa, ele está aqui para te dar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Quando a luta terminar, ame-o de verdade. Fortaleça os teus filhos, ó Pai amado. Lute pelo reino dos céus. Quero tomar nas bodas. Quando a luta terminar. Obrigado, Deus. Receba a nossa adoração. Nós te amamos. Receba-nos em sua presença. Perdoa as nossas faltas. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Deus seja... Deus abençoe a todos em nome de Jesus.